A primeira sensação curiosa do Egito que experimentei foi no caminho do Cairo para as pirâmides. Na ponte sobre o Nilo, senti-me cheio de uma estranha e quase assustadora sensação de expectativa. Algo estava mudando ao meu redor. No ar, nas cores, nas linhas, havia uma magia que eu não compreendia. O Cairo árabe e europeu desapareceu rapidamente. E em seu lugar, em tudo o que me cercava, senti o Egito, que me envolvia. Senti o Egito no ar que soprava suavemente do Nilo, nos grandes barcos com suas velas triangulares, nos grupos de palmeiras, nas maravilhosas tonalidades rosa das rochas de Mocatã, nas silhuetas dos camelos que se moviam na estrada, à distância, nas figuras das mulheres com suas longas túnicas negras e feixes de juncos na cabeça. E esse Egito era sentido de modo extraordinariamente real, como se eu me tivesse transferido repentinamente para outro mundo, que, para meu espanto, eu parecia conhecer muito bem. Ao mesmo tempo, dava-me conta de que esse outro mundo era o passado distante, mas ali deixava de ser passado, aparecia em tudo, cercava-me, convertia-me no presente. Era uma sensação muito forte e curiosamente definida. A sensação me surpreendeu ainda mais porque o Egito nunca me atraíra de maneira especial. Os livros e as antiguidades egípcias nos museus faziam-no parecer não muito interessante e até tedioso. Mas ali eu senti, de repente, algo extraordinariamente sedutor nele e, acima de tudo, algo próximo e familiar. Mais tarde, ao analisar minhas impressões, podia encontrar certas explicações para elas, mas a princípio apenas me surpreenderam, e cheguei às pirâmides estranhamente agitado por tudo que tinha encontrado no caminho. As pirâmides apareceram ao longe assim que atravessamos a ponte. Depois ficaram escondidas por trás dos jardins e apareceram de novo diante de nós e se tornaram cada vez maiores. Quando nos aproximamos delas, vemos que as pirâmides não estão no mesmo nível da planície que se estende entre elas e o Cairo, mas num elevado platô rochoso que se ergue abruptamente dela. Alcança-se o platô por uma estrada sinuosa e ascendente que passa por um corte na rocha. Tendo caminhado até o fim dessa estrada, encontramo-nos no mesmo nível das pirâmides, diante da chamada Pirâmide de Quéops, bem ao lado da sua entrada. À direita, ao longe, está a segunda pirâmide e por trás dela a terceira. Aqui, tendo subido até as pirâmides, nos encontramos num mundo diferente, não no em que estávamos 10 minutos atrás. Lá, os campos, a folhagem, as palmeiras estavam tranquilos em torno de nós. Aqui é uma região diferente, há uma perspectiva diferente, um reino de areia e pedra. É o deserto. A transição é súbita e inesperada. A sensação que eu experimentara no caminho voltou a mim com força renovada. O incompreensível passado tornou-se o presente e muito próximo de mim, como se eu pudesse estender meu braço e tocá-lo. E nosso presente desapareceu, passando a ser estranho, alheio e distante. Caminhei em direção à primeira pirâmide. Vista de perto, percebe-se que é construída de enormes blocos de pedra, cada um medindo mais da metade da altura de um homem. Aproximadamente, no nível de uma casa de 3 andares, há uma abertura triangular, a entrada da pirâmide. Logo, desde o primeiro momento, assim que cheguei ao platô, onde as pirâmides estão, que as vi de perto e inalei o ar que as cerca, senti que elas estavam vivas.
e não tive nenhuma necessidade de analisar meus pensamentos sobre isso. Senti-o como uma verdade real e inquestionável, e compreendi ao mesmo tempo porque todas aquelas minúsculas pessoas que se podem ver junto delas as consideravam simplesmente como pedras mortas. Quem esteja verdadeiramente vivo não pode deixar de sentir que elas estão vivas. Então compreendi isso e muitas outras coisas. As pirâmides são exatamente como nós, com os mesmos pensamentos e sentimentos, só que são muito, muito velhas e sabem muitas coisas, e por isso estão ali de pé e pensam e revolvem suas memórias. Quantos milhares de anos se passaram sobre elas? Só elas sabem. E são muito mais antigas do que se supõe a ciência histórica. Tudo está calmo em torno delas, nem turistas, nem guias, nem o acampamento militar inglês, visível não muito distante. Perturbam sua calma, e a impressão de tranquilidade extraordinariamente concentrada que as rodeia. As pessoas desaparecem ao lado das pirâmides. Estas são maiores e ocupam mais espaço do que imaginamos. A Grande Pirâmide mede quase 1 quilômetro em volta de sua base, e a segunda apenas um pouco menos. As pessoas não são notadas ao lado delas, e se caminhamos além da terceira pirâmide, somos tragados pelo verdadeiro deserto. A primeira vez que fui lá, passei o dia todo nas pirâmides, e na manhã seguinte, muito cedo, fui lá de novo. E nas 2 ou 3 semanas que passei no Cairo, naquela ocasião, fui lá quase todos os dias. Compreendi que era atraído e cativado pelas sensações que nunca experimentara antes, em parte alguma. Geralmente, sentava na areia, em algum lugar entre a segunda e a terceira pirâmides, e tentava parar o fluxo dos pensamentos, e às vezes parecia-me ouvir os pensamentos delas. Eu não examinava nada como fazem as pessoas. Caminhava apenas de um lugar a outro e me embebia da impressão geral do deserto e desse estranho recanto da terra em que as pirâmides se encontram. Tudo aqui me era familiar. Juntos, o sol, o vento, a areia, as pedras formavam um só todo, do qual eu achava difícil me afastar. Tornou-se absolutamente claro para mim que eu não podia deixar o Egito tão facilmente quanto deixara outro lugar qualquer. Havia algo ali que eu devia encontrar, que eu devia até compreender. O acesso à Grande Pirâmide é do lado norte e está pouco acima do chão. A abertura tem a forma de um triângulo. Dali, sai uma estreita passagem que imediatamente começa a descer num ângulo íngreme. O chão é muito escorregadio, não há degraus, mas sobre a pedra polida há cortes horizontais, gastos pelo tempo, nos quais se pode pôr os pés lateralmente. Além disso, está coberto de areia fina e é muito difícil evitar escorregar em toda a descida. O guia beduíno desce na frente com dificuldade. Numa das mãos, segura uma vela acesa, com a outra, nos ajuda. Descemos esse poço escorregadio numa posição encurvada. Imediatamente, começamos a sentir calor devido ao esforço e à postura incomum. A descida parece muito longa, finalmente termina. Encontramo-nos agora no lugar em que uma vez um bloco de granito maciço fechou a entrada, quer dizer, aproximadamente ao nível da base da pirâmide. A partir daqui, é possível continuar a descer até a câmara inferior, que está a uma grande profundidade abaixo do nível da rocha. E também é possível subir até as chamadas câmaras do rei e da rainha,
que ficam aproximadamente no centro da pirâmide. Para fazer isso, é preciso, antes de tudo, contornar o bloco de granito de que falei. Certa vez, há muito tempo, de acordo com uma lenda do tempo dos faraós e outras da época dos árabes, os conquistadores que tentaram penetrar no interior da pirâmide, onde supunham haver incalculáveis tesouros, foram impedidos por esse bloco de granito. Não puderam movê-lo, nem perfurá-lo, e por isso fizeram uma passagem à sua volta, na pedra macia de que a pirâmide foi construída. O guia ergue a vela. Estamos agora numa caverna muito grande e diante de nós há um obstáculo que devemos ultrapassar para seguir adiante. Este obstáculo é algo como uma cascata congelada ou petrificada, pela qual temos que subir. 2 árabes o escalam e nos estendem as mãos. Subimos e, apertando-nos de encontro à cascata, seguimos lateralmente por uma borda estreita em volta da parte central da pétrea cascata congelada. Os pés resvalam e não há onde segurar. Finalmente chegamos. Agora é necessário subir um pouco mais. E diante de nós aparece o estreito acesso negro de outro corredor, que leva para cima. Segurando-nos nas paredes, respirando com dificuldade o ar sufocante e banhados de suor, seguimos lentamente em frente. As velas dos guias, antes e depois de nós, iluminam fracamente as irregulares paredes de pedra. As costas começam a doer por causa da posição encurvada. A tudo isso, junta-se uma sensação de peso nas costas, com a que se sente debaixo da terra, nas profundas galerias das minas e poços. Por fim, chegamos de novo a um lugar onde podemos ficar de pé. Após um pequeno descanso, olhamos em torno e, à fraca luz das velas, vemos que estamos diante da entrada de um corredor estreito e reto, pelo qual podemos caminhar sem nos curvarmos. Ele conduz diretamente à Câmara da Rainha. À direita, se nos colocamos de frente para a entrada do corredor, vemos a abertura negra irregular de um fosso, feito também pelos caçadores de tesouros, e que se comunica com a câmara subterrânea inferior. Na altura da nossa cabeça, sobre a entrada do corredor que leva à Câmara da Rainha, começa outro corredor, que leva à Câmara do Rei. No entanto, esse segundo corredor não é paralelo ao primeiro, mas forma um ângulo com ele, isto é, segue para cima, como uma escada ascendente que começa um pouco acima do chão. Na construção desse corredor-escada superior, há muita coisa difícil de compreender e que imediatamente chama a atenção. Examinando-o, compreendi logo que ele é a chave de toda a pirâmide. De onde eu estava, podia-se ver que o corredor superior era muito alto e nos seus lados, como corrimãos de uma escada, havia amplos parapeitos de pedra que desciam até o chão, isto é, até o nível onde me encontrava. O piso do corredor não ia até o chão, mas estava cortado, como já mencionei, a uma altura equivalente à de um homem. Para entrar no corredor superior, era preciso subir primeiro, do lugar em que eu estava, por um desses parapeitos laterais, e então pular para a escada. Chamo esse corredor de escada unicamente porque ele sobe acentuadamente. Não tem degraus, somente fendas para apoiar os pés. Sentindo que o chão abaixo de nós desaparece, começamos a subir, agarrando-nos a um dos parapeitos. O primeiro que nos surpreende é que tudo nesse corredor tem um escrupuloso e perfeito acabamento. As linhas são retas, os ângulos corretos. Ao mesmo tempo, não há dúvida
de que não foi feito para se caminhar por ele. Então, para que foi feito? A resposta é dada pelos parapeitos. Quando voltamos a atenção para eles, vemos divisões cavadas na rocha, matematicamente corretas e a distâncias rigorosamente iguais uma das outras. Estas são tão precisas que imediatamente atraem nossa atenção. Há nelas alguma ideia, alguma intenção. E de repente, torna-se claro para nós que, para cima e para baixo desse corredor, deve ter se movido alguma espécie de placa de pedra ou metal, ou carreta, que por sua vez possivelmente serviu como suporte para um aparelho de medir e podia ser fixada em qualquer posição. As divisões sobre o parapeito parecem claramente ter sido usadas para alguma espécie de medição, para determinar certos ângulos. Não restou dúvida na minha mente de que esse corredor, com seus parapeitos, era o lugar mais importante de toda a pirâmide. Não se pode explicá-lo sem a suposição de uma carreta movendo-se para cima e para baixo desse plano inclinado. E isso, por sua vez, altera toda a concepção da pirâmide e abre possibilidades completamente novas. Numa certa época do ano, os raios de algumas estrelas podem penetrar na pirâmide através da abertura por onde entramos, até que essas estrelas se tornaram deslocadas no desenvolvimento do grande ciclo astronômico. Se supusermos que, em algum lugar no caminho dos raios, são fixados espelhos, os raios penetrando pela abertura da pirâmide serão refletidos no corredor sobre o aparelho fixado na carreta móvel. Sem dúvida, algum tipo de observações foi realizado aqui, algum tipo de ciclos registrado, alguns dados estabelecidos. O bloco de granito, em torno do qual existe o que chamei cascata de pedra, impede o caminho desses raios, mas o significado, o propósito e a época desse bloco são completamente desconhecidos. É muito difícil definir em nossa linguagem o objetivo e propósito da pirâmide. Ela era um observatório, mas não só um observatório, no sentido moderno da palavra, porque era também um instrumento científico, e não só um instrumento ou conjunto de instrumentos, mas também um tratado científico, ou melhor, uma biblioteca completa sobre física, matemática e astronomia, ou para ser ainda mais exato, uma faculdade físico-matemática e simultaneamente um repositório de medidas, o que é mostrado com muita clareza pelas medidas da pirâmide, a inter-relação numérica de sua altura, base, lados, ângulos e etc. Mais tarde, tive uma sensação muito concreta da ideia da pirâmide, quando visitei o famoso observatório de Jai Singh em Jaipur, em Rajputana. O observatório é um imenso quadrado cercado de paredes, com estranhas construções, triângulos de pedra da altura de uma grande casa, círculos enormes com divisões, cisternas vazias semelhantes a tanques com pontes que as atravessam, e com um fundo de bronze polido para refletir as estrelas. Misteriosos labirintos de pedra que servem para encontrar determinada constelação. Tudo isso são aparelhos físicos e astronômicos gigantescos. Gnômones, quadrantes, sextantes e outros. Isto é, instrumentos que atualmente são feitos de bronze e guardados em caixas. Se imaginarmos todos esses aparelhos e muitos outros que nos são desconhecidos, combinados em um só, e supusermos que suas próprias medidas e a inter-relação de suas partes expressam as relações fundamentais entre as medidas das diferentes partes, digamos do sistema solar,
o resultado será a ideia da pirâmide. Mas vou continuar a descrição da pirâmide como a vi. No alto, o corredor inclinado com parapeitos se torna horizontal e conduz então à Câmara do Rei. As velas não são suficientes para iluminar as altas paredes de pedra lisa. O ambiente é sufocante. Numa parede, há algo semelhante a um sarcófago, com lados altos entalhados. Mandei que os guias fossem para o corredor e fiquei alguns minutos sozinho. Tive um sentimento muito estranho nessa cela de pedra, encerrada na massa da pirâmide. Sentia-se aqui, com mais força que em qualquer outro lugar, a pulsação de vida que enchia a pirâmide e emanava dela. Mas, além disso, pareceu-me que essa câmara estava me dizendo algo a seu próprio respeito. Senti-me cercado por diferentes vozes, mas suas palavras pareciam soar por trás de uma parede. Podia ouvir, mas não podia compreendê-las. Parecia-me ser necessário fazer apenas um esforço muito pequeno, e então ouviria tudo. Mas não consegui fazê-lo, e provavelmente não era em absoluto uma questão de esforço. Algo muito mais importante me separava dessas vozes. A Câmara da Rainha é pouco diferente da Câmara do Rei, mas por alguma razão não provoca as mesmas sensações. A câmara subterrânea inferior, que é mais difícil de alcançar e muito sufocante, é um pouco maior que a Câmara do Rei e também está cheia de pensamentos e vozes inaudíveis que tentam nos inculcar algo. Do alto da pirâmide, minha atenção foi atraída pela pirâmide de Daishur, com lados irregulares, que se vê ao longe com o auxílio de binóculos. A estranha pirâmide de degraus situada mais perto e não longe dela, a grande pirâmide branca. Alguns dias depois, saí de Gizé em direção a essas pirâmides distantes. Não queria ver nada em particular, mas desejava formular uma impressão geral dessa parte do deserto. Tendo ultrapassado a pirâmide de Quéops e a Esfinge, encontrei-me numa larga estrada que conduzia a Abusir. Na verdade, não havia nenhuma estrada, mas uma larga trilha coberta de rastros de cavalos, burros e camelos. À esquerda, em direção ao Nilo, ficam os campos cultivados. À direita, estendia-se uma muralha rochosa, além da qual começava o deserto. Logo, desde o começo da estrada, a partir de Gizé, comecei a experimentar essa estranha sensação do passado como presente, que por alguma razão era produzida em mim pela paisagem egípcia. Mas, dessa vez, senti um desejo de compreender melhor essa sensação e olhei com atenção particular para tudo o que me cercava, tentando decifrar o segredo dessa magia do Egito. E cheguei a pensar que ele podia estar na espantosa imutabilidade da paisagem egípcia e suas cores. Noutros países, a natureza muda sua aparência várias vezes no ano, mesmo onde as características principais foram preservadas durante séculos, como nas florestas e estepes. A face exterior da natureza, a relva, as folhas, tudo é novo, acabado de nascer. Mas aqui, essa areia e essas pedras são as mesmas que foram vistas pelas pessoas que construíram as pirâmides, os faraós e os califas. E pareceu-me que nessas pedras que viram tanta coisa, algo do que elas viram foi preservado, e que por causa disso estabeleceu-se um certo vínculo através delas com a vida que existiu anteriormente nesses lugares, e que parecia ainda estar presente aqui de maneira invisível. Meu pônei árabe cinzento galopava rapidamente ao longo da muralha de pedra irregular que havia à direita da estrada, ora mais próximo, ora mais afastado dela.
E eu estava cada vez mais imerso num estranho sentimento de liberação de todas as coisas pelas quais vivemos comumente. O presente todo se afastava, parecia transparente como neblina, e através dele o passado se tornava cada vez mais totalmente invisível ao meu redor, não tomando qualquer forma definida, mas penetrando em mim por 1000 diferentes sensações e emoções. Em parte alguma, eu tinha sentido antes, tão clara e definidamente, a irrealidade do presente. Senti aqui que tudo o que consideramos como realmente existente nada mais é que uma miragem que passa sobre a face da Terra. Talvez a sombra ou o reflexo de alguma outra vida, ou quem sabe somente sonhos criados em nossa imaginação, como resultado de alguns impactos obscuros e sons vagos que atingem nossa consciência, vindos do desconhecido que nos cerca. Senti que tudo se desvanecia. São Petersburgo, Londres, Cairo, hotéis, estradas de ferro, navios, pessoas. Tudo se tornou uma miragem. Mas o deserto à minha volta existia, e eu existia, embora de modo muito estranho, sem qualquer conexão com o presente, mas consciente de uma ligação muito forte com o passado desconhecido. E em tudo o que senti havia uma alegria que não era fácil de compreender, mas era muito sutil. Eu a descreveria como a alegria da libertação de si mesmo, e a alegria de sentir a incrível riqueza da vida, que não morre nunca, mas existe numa variedade infinita de formas, invisíveis e intangíveis para nós. Tendo atravessado Saqqara, com a pirâmide dos degraus e a pirâmide branca, fui mais adiante, até as pirâmides de Dashur. Aqui não havia absolutamente nenhuma estrada. A areia se transformou em pequeninos grãos que formavam o que pareciam enormes ondas. Quando cheguei a lugares planos e meu pônei começou a galopar, pareceu-me várias vezes que eu estava cavalgando sobre moedas, porque os grãos voavam ao bater dos cascos e tilintavam como prata. Até mesmo a primeira das pirâmides de Dashur produz uma impressão extraordinária e peculiar, como se estivesse mergulhada em seus próprios pensamentos, mas nos notasse naquele momento e nos falasse de maneira definida e clara. Cavalguei lentamente em volta dela. Não havia uma alma por perto e nada era visível, a não ser a areia e a pirâmide com lados irregulares ao longe. Subi até ela. É a mais estranha de todas as pirâmides. Só lamentei não poder ser transportado até ela diretamente do Cairo, sem ver nem sentir nada mais. Eu já estava saturado demais de impressões e não podia apreciar inteiramente o que sentia aqui. Mas vi que as pedras eram animadas e incumbidas de uma tarefa definida. A pirâmide da Dashur no sul, com as linhas irregulares de seus lados, impressionou-me por sua grande exatidão, que era quase assustadora. Ao mesmo tempo, não desejei formular, sequer para mim mesmo, tudo o que sentia. Era semelhante demais à imaginação. Meus pensamentos seguiram sem me obedecer, e por momentos me pareceu que eu estava realmente começando a imaginar coisas. Mas a sensação era completamente diferente do que a imaginação produz. Havia nela algo real, inexprimível. Fiz meu pônei voltar e lentamente regressei. A certa distância, alguma coisa pareceu empurrar-me de repente. Voltei-me rapidamente na cela. A pirâmide olhava para mim, como se esperasse alguma coisa. Até a próxima vez, eu disse. Não pude analisar completamente todos os sentimentos que tive naquele momento,
mas senti que justamente aqui, se pelo menos pudesse ficar sozinho por um tempo bastante longo, meus pensamentos e sensações alcançariam um tamanho grau de tensão que eu, na verdade, veria e ouviria o que é em geral invisível e inaudível. Não pude dizer até onde isso estava realmente ligado a essa estranha pirâmide, ou era o resultado de todo um dia e de toda uma semana de sensações inabituais. Mas senti que aqui minhas sensações do Egito atingiram sua maior intensidade. Atualmente, os pontos de vista sobre as pirâmides podem ser divididos em duas categorias. A teoria dos túmulos pertence à primeira categoria e as teorias astronômicas e matemáticas à segunda. A ciência histórica, isto é, a egiptologia, mantém-se fiel quase exclusivamente à teoria dos túmulos, com pequeníssimas e tênues concessões no sentido da possibilidade da utilização das pirâmides para observações astronômicas. Desse modo, o professor Petrie, no livro A História do Egito, fala de 3 profundos fossos que foram cortados na rocha e tinham cerca de 160 pés de comprimento, 20 de profundidade e não mais que 5 ou 6 de largura. A finalidade desses fossos é absolutamente desconhecida, mas pode ter havido algum sistema de observar os azimutes das estrelas por meio de uma superfície d'água no fundo e uma corda estendida de um extremo a outro no alto, anotando o momento do trânsito do reflexo da estrela através da corda. Pode ser feita uma observação acurada do azimute. Mas, falando de modo geral, a ciência histórica não está interessada no significado astronômico e matemático das pirâmides. Se os egiptólogos alguma vez tocam nesse aspecto da questão, é apenas como amadores, e nesse caso, não se dá uma importância muito grande às suas opiniões. O livro de R.A. Proctor, que cito mais adiante, é um exemplo disso. A descrição da construção das pirâmides, principalmente da Grande Pirâmide, que se encontra em Heródoto, é aceita como final e decisiva. Heródoto relata o que era dito a respeito da construção da Grande Pirâmide, 2 ou 3 mil anos antes de sua época. Ele diz que, nos blocos de granito que cobrem a pirâmide, foram feitas inscrições hieroglíficas referentes a vários fatos relacionados com sua construção. Em outras coisas, foi registrada a quantidade de alho, cebolas e rabanetes comida pelos escravos que construíram a pirâmide, e pela quantidade de alho, etc. Foi possível tirar conclusões quanto ao número de escravos e a duração do trabalho. Heródoto diz que, antes da construção da Grande Pirâmide, teve que ser aberto um caminho através do deserto, sobre um aterro para o transporte do material. Ele próprio viu esse caminho, que, conforme suas palavras, era uma construção não menor que a própria pirâmide. A data aproximada da construção, dada por Heródoto, é devido à profusão de pequenos detalhes apontados por ele, considerada na egiptologia como indiscutível. Na realidade, tudo o que Heródoto diz não é nem um pouco convincente. Devemos lembrar-nos de que o próprio Heródoto não podia ler os hieróglifos. Esse conhecimento era guardado cuidadosamente e era privilégio dos sacerdotes. Heródoto só pôde anotar o que foi traduzido para ele, e isso, sem dúvida, só teria sido o que confirmasse e estabelecesse a versão oficial da construção das pirâmides. Esta, aceita pela egiptologia, pode realmente estar muito distante da verdade, e a verdade pode ser o que é visto como a construção da Grande Pirâmide seja, na realidade, sua restauração. As pirâmides podem ser muito mais antigas do que pensamos. A esfinge,
que pode ter sido construída na mesma época das pirâmides ou ainda antes, é considerada muito corretamente como pré-histórica. O que significa isso? Quer dizer que alguns milhares de anos antes da nossa era, possivelmente muitos milhares de anos, o povo ou povos que conhecemos com o nome de egípcios antigos ocuparam o Vale do Nilo e encontraram, semi-enterradas na areia, as pirâmides e a esfinge, cujo significado e importância eram totalmente incompreensíveis para eles. A esfinge olhava para o Oriente, por isso era chamada a imagem de Harmakut, ou o Sol no horizonte. Muitíssimo mais tarde, o rei a quem foi atribuído o nome de Quéops, os egiptólogos têm naturalmente um nome completamente diferente para ele, restaurou uma das pirâmides e fez dela um mausoléu ou sepulcro para si. Além disso, as inscrições gravadas na face dessa pirâmide descreviam os feitos do rei num tom laudatório e exagerado, e a restauração foi evidentemente chamada construção. Essas inscrições confundiram Heródoto, que as tomou como dados históricos exatos. A restauração das pirâmides não foi a sua construção. O irmão de Quéops, Quefrem, a maneira de escrever e a pronúncia desses nomes são muito incertas e não confiáveis, restaurou outra pirâmide. Pouco a pouco, isso se tornou um costume, e desse modo aconteceu que alguns dos faraós construíram para si mesmos novas pirâmides, geralmente de dimensões menores, e outros restauraram as antigas, que eram de maiores dimensões. Também é possível que as primeiras a serem restauradas fossem as pirâmides de Dashur e a pirâmide de degraus em Saqqara. Gradativamente, todas as pirâmides foram transformadas em sepulcros, porque um sepulcro era a coisa mais importante na vida dos egípcios naquele período. Mas isso foi apenas um episódio acidental na história das pirâmides, que de nenhum modo explica a sua origem. Na época atual, foram confirmados muitos fatos interessantes a respeito da Grande Pirâmide, mas essas descobertas pertencem ou aos astrônomos ou aos matemáticos, e se acontece que alguns egiptólogos falem delas, somente alguns poucos o fazem, e suas opiniões são, em geral, subjugadas pelos outros. De certo modo, a razão disso é compreensível, porque demasiado charlatanismo se acumulou em torno do estudo da importância astronômica e matemática das pirâmides. Existem teorias, por exemplo, e publicaram-se livros que provam que as medidas das várias partes dos corredores e paredes internos da Grande Pirâmide representam toda a história da humanidade, desde Adão até o fim da história geral. De acordo com o autor de um desses livros, as profecias contidas na pirâmide referem-se principalmente à Inglaterra e dão, inclusive, a duração dos gabinetes pós-guerra. Naturalmente, a existência de tais teorias esclarece porque a ciência teme as novas descobertas relativas às pirâmides. Mas isso não diminui, de modo algum, o valor das tentativas existentes para estabelecer o significado astronômico e matemático das pirâmides, na maior parte dos casos, apenas até a Grande Pirâmide. R.A. Proctor, em seu livro A Grande Pirâmide, Londres, 1883, considera a pirâmide uma espécie de telescópio ou teodolito de trânsito. Ele chama especial atenção para as ranhuras nos parapeitos da grande galeria e acha que elas foram feitas para mover para cima e para baixo os instrumentos inclinados usados na realização das observações. Mais adiante, assinala a existência possível de um espelho d'água na junção das passagens ascendente e descendente, e assegura que a pirâmide era um relógio para os sacerdotes egípcios e, principalmente,
um relógio astronômico. O Abade Moriot reuniu no livro Os Enigmas da Ciência quase todo o material existente relativo à Grande Pirâmide, como um repositório de medidas, ou um compêndio matemático, a soma dos lados da base da pirâmide dividida pelo dobro de sua altura dá a relação da circunferência com o diâmetro, o número π, que desempenha um papel tão importante na história da matemática. A altura da pirâmide é a bilionésima parte da distância da Terra ao Sol, que, diga-se de passagem, só foi estabelecida pela ciência com suficiente precisão na segunda metade do século XIX, etc., etc. Tudo isso e muitas outras coisas mostram a assombrosa estreiteza das modernas ideias científicas e a ausência de curiosidade mesmo ordinária dos egiptólogos, que se imobilizaram na teoria dos túmulos e na história de Heródoto, e não querem saber de mais nada. Na realidade, as pirâmides encenam um grande enigma. Mais do que qualquer outra coisa no mundo, elas nos dizem que estamos inteiramente errados em considerar que nossos ancestrais eram quadrúpedes cabeludos e com cauda, de hábitos provavelmente arborícolas e habitantes do Velho Mundo. Na verdade, nossa genealogia é muito mais interessante. Nossos antepassados eram pessoas muito ricas e eminentes e nos deixaram uma herança enorme, que esquecemos de todo, sobretudo desde o momento em que começamos a nos considerar descendentes de um macaco. 1914 a 1925.